Vamos resolver o grupo 6 do exame da época especial de 2019. Considere que, num reator de volume variável, existem apenas as substâncias A, B e C, todas em fase gasosa, que reagem entre si de acordo com este equilíbrio químico. Sendo X o coeficiente estequiométrico de C, portanto, desconhecemos o coeficiente estequiométrico de C. Numa reação química, em sistema fechado, poderá ocorrer variação da massa total do sistema, da carga elétrica total, do número total de eletrões ou do número total de moléculas. No sistema fechado, não há trocas de matéria de massa entre o exterior e a vizinhança, só pode haver trocas de energia, o que significa que a massa do sistema tem que se manter constante no sistema fechado. Não se cria nem se destrói massa no interior do sistema e, por isso, não pode ocorrer variação de massa do sistema num sistema fechado. Tal como a carga elétrica total do sistema também se vai manter constante. O número de prótons e de eletrões não vai variar e, portanto, a carga elétrica total do sistema não vai variar. Tal como o número total de eletrões também não vai variar. Vamos assumir que não há aqui destruição nem criação de eletrões e, portanto, de massa, e, portanto, o número total de eletrões também não vai variar num sistema fechado. Mas o número total de moléculas pode variar, porque nós podemos introduzir uma perturbação a um sistema, por exemplo, a um sistema fechado, podemos aumentar-lhe a temperatura, podemos diminuir a temperatura, aumentar a pressão, diminuir a pressão, e se nós tivermos uma reação, um equilíbrio químico, onde a quantidade de reagentes é diferente da quantidade de produtos e a perturbação fizer com que um dos sentidos da reação é favorecido em relação ao outro e, portanto, o número de moléculas formado pode variar em relação ao estado inicial, o que significa que o número total de moléculas num sistema fechado pode variar. E a opção correta tinha que ser a D. Vamos passar para 2.1. O gráfico da figura 7 representa, à temperatura de 327 graus Celsius, as quantidades de equilíbrio de A, B e C existentes no reator em função da pressão P. Portanto, temos aqui quantidades em equilíbrio dos reagentes e dos produtos da reação em função da pressão P do sistema. Portanto, só conhecemos que esta linha é a linha que pertence ao produto da reação C. 2.1. Aumentando o volume do reator, a quantidade de equilíbrio C diminui ou aumenta, o que significa que a reação direta ou inversa é favorecida. Quando nós aumentamos o volume do reator, estamos a diminuir a pressão a que o reator está sujeito, a que as moléculas dentro do reator estão sujeitas. Portanto, estamos a diminuir a pressão. Então, vamos já ver o que é que acontece à quantidade de equilíbrio C quando a pressão diminui. Vemos no gráfico que, quando a pressão diminui, a quantidade de C também diminui. Se a quantidade de C diminui, e C é um produto da reação, significa que uma diminuição da pressão vai favorecer o sentido inverso desta reação, porque é no sentido inverso que a concentração de C diminui, que se vai gastar C. E, portanto, um aumento de volume corresponde a uma diminuição de pressão, vai fazer com que a quantidade de equilíbrio de C diminua, portanto, a quantidade de equilíbrio C diminui, o que significa que a reação inversa é favorecida. E a resposta correta tinha que ser a linha C. Vamos passar para 2.2. Admita que a 327 graus Celsius e à pressão de 100 atmosferas,
o volume molar dos gases A, B e C é 0,49 decímetro cúbico por mol. Determina a constante de equilíbrio Kc da reação considerada a 327 graus Celsius. Portanto, nós na 2.2 queremos calcular a constante de equilíbrio Kc desta reação. A reação que nós temos a considerar é a reação entre A e B em equilíbrio com C. Conhecemos o coeficiente estequiométrico de A, que é 1, e o coeficiente estequiométrico de B, que é 3, mas não conhecemos o coeficiente estequiométrico de C, que é algo que nós temos que conhecer, porque o cálculo da constante de equilíbrio desta reação é igual à concentração de C no equilíbrio elevado a x, ao seu coeficiente estequiométrico, a dividir pela concentração de A no equilíbrio vezes a concentração de B no equilíbrio elevado a 3. Então, como é que nós vamos descobrir o coeficiente estequiométrico de C? Os coeficientes estequiométricos dos reagentes e dos produtos indicam-nos a proporção que os reagentes e os produtos vão variar. Ou seja, nós podemos ver que a quantidade de A que reage com B é 1/3, é 3 vezes menor do que a quantidade de B. Ou seja, a quantidade de B que reage com A é 3 vezes maior. O que significa que a quantidade de C que se vai formar vai ser igual a x vezes maior que a quantidade de A que vai reagir. Então, vamos já ver como é que nós podemos calcular este x. Vamos ao nosso gráfico e vamos escolher aqui um estado inicial. Vamos escolher o estado do sistema quando a pressão era 50 atmosferas. Portanto, a uma pressão de 50 atmosferas, vamos ver qual era a quantidade de C no equilíbrio, qual era a quantidade de A e qual era a quantidade de B. Como nós não conhecemos ainda qual é a linha que corresponde a A e B, vou colocar aqui um ponto de interrogação. Ora, então, neste estado inicial que nós escolhemos ser, quando a pressão era 50 atmosferas, podemos ver que a quantidade de C está entre o 3,1 e o 3,2, 3,15 mol. A quantidade de C era 3,15 mol. A quantidade do reagente a que corresponde esta linha, nós ainda não sabemos qual é que corresponde a linha, está entre o 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Um bocadinho menor que 3,45, vou considerar 3,43 mol. E a quantidade do reagente a que pertence esta linha vai ser 2,9, 2,8, 2,80 mol. Quando a pressão aumenta até às 100 atmosferas, vamos lá ver qual era a quantidade de cada uma das espécies químicas. A quantidade de C à pressão de 100 atmosferas era 3,9, 3,8, 3,70 mol. Enquanto que a quantidade deste reagente, que no início tinha 3,43 mol, ou seja, deste reagente, às 100 atmosferas tem uma quantidade de 3,15 mol. E a quantidade do outro reagente, à pressão de 100 atmosferas, é uma quantidade de 1,92, 1,95 mol. Então vamos lá ver qual foi a variação de
cada uma das espécies químicas quando a pressão passou de 50 para 100 atmosferas. A variação na quantidade de C é igual à quantidade final, que é 3,70, menos a quantidade inicial, 3,15, 0,55 moles. Portanto, formaram-se 0,55 moles de C. Vamos lá ver qual foi a variação deste reagente desconhecido. Vai ser a quantidade final 3,15 menos a quantidade inicial 3,43 menos 0,28 moles. Portanto, gastaram-se 0,28 moles deste reagente. E qual foi a quantidade gasta deste reagente? É igual a 1,95 menos 2,80, que é menos 0,85. Então, nesta variação, gastou-se 0,85 moles de um reagente e 0,28 moles do outro reagente. Nós podemos ver pelos coeficientes estequiométricos de A e B que a quantidade gasta de B é 3 vezes maior que a quantidade gasta de A. E realmente, se nós dividirmos o que se gastou deste reagente, 0,85 moles, pelo que se gastou do outro, 0,28, este quociente vai ser aproximadamente 3, o que significa que esta linha vai corresponder ao reagente B e esta linha vai corresponder ao reagente A. Então vamos lá ver quantas vezes maior é que foi a quantidade de C formada em relação à quantidade de A. E desta forma obtemos o valor de X. Portanto, X, o coeficiente estequiométrico de C, vai ser igual a 0,55 mol a dividir por 0,28, que vai ser 1,96, portanto, cerca de 2. O que significa que o coeficiente estequiométrico de C é 2. Já conhecemos o coeficiente estequiométrico de C, agora temos que calcular as concentrações em equilíbrio de cada um dos reagentes e produtos da reação. Conhecemos as moles em equilíbrio, temos aqui as molezinhas em equilíbrio, à pressão perdida, mas sabemos que as concentrações é igual às quantidades a dividir pelo volume. O volume que nós estamos aqui a tratar é o volume do reator, e como nos dizem que neste reator só existem as espécies químicas A, B e C, significa que a quantidade total de moléculas que existe neste reator é igual à quantidade de A mais a quantidade de B mais a quantidade de C. Ora, e nós sabemos que a quantidade de A neste equilíbrio às 100 atmosferas é 3,15 mol. Mais a quantidade de B neste equilíbrio químico é 1,95 mol. Mais a quantidade de C, que é 3,70. E isto vai dar uma quantidade de moléculas de 8,8 mol. E como nós conhecemos o volume molar a esta temperatura, dizemos que o volume molar é 0,49 decímetro cúbico por mol, podemos ver a que volume é que corresponde esta quantidade de 8,8 mol. Podemos fazer isto por fórmula, podemos fazer isto por uma regra 3 simples. Portanto, o volume molar diz que uma mol de moléculas a esta temperatura ocupa 0,49 decímetros cúbicos de volume. Logo, 8,8 mol vai ocupar um volume de X. E, portanto, X é igual a 8,8 vezes 0,49 é igual a V
vezes Vm. E isto vai dar 8.8 é igual a V vezes Vm. É igual a N vezes Vm. E isto é igual a 4,312 decímetros cúbicos. E isto é igual ao nosso volume. Conhecemos o volume, conhecemos as quantidades em equilíbrio, podemos ir calcular as concentrações dos reagentes e dos produtos. A concentração em equilíbrio de A vai ser igual à quantidade em equilíbrio de A, que nós vimos que era 3,15 mol, a dividir pelo volume, 4,312. A concentração em equilíbrio de B vai ser igual à quantidade em equilíbrio de B, que é 1,95, a dividir pelo volume, 4,312. E a concentração em equilíbrio de C vai ser igual à quantidade em equilíbrio de C, que é 3,70, a dividir pelo volume. E, portanto, vamos ter estas concentrações em equilíbrio. Vamos ver a de B. Conhecemos as concentrações em equilíbrio dos reagentes e dos produtos da reação, podemos ir finalmente calcular a nossa constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é igual à concentração em equilíbrio do produto, que é 0,86 mols por decímetro cúbico, elevado ao coeficiente estequiométrico do produto, que nós vimos que era x, que era 2, sobre a concentração em equilíbrio do reagente A, que é 0,73 mol por decímetro cúbico, vezes a concentração em equilíbrio do reagente B, que é 0,45 mol por decímetro cúbico, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 3. Portanto, a constante de equilíbrio vai ser 11,07. Portanto, tínhamos aqui a nossa constante de equilíbrio desta reação, a esta temperatura e pressão.